Queridos irmãos, que alegria podermos novamente estar com vocês e pensarmos um pouquinho sobre a palavra do nosso Deus. Neste momento eu quero pensar com você no texto de Atos, capítulo 11, versículo 26. Esse é um texto muito interessante porque fala que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quando você começa a ler o livro de Atos, você vai ver que os discípulos de Jesus, eles não têm um nome, não têm ainda uma identidade. Né? Eles são judeus, eles estão ali inseridos no contexto ainda do judaísmo, e eles não têm um contexto assim separado, uma identidade própria. E o evangelho começa a ser pregado, começa a ser espalhado, disseminado, e a Bíblia diz que o evangelho começa a chegar numa cidade chamada Antioquia. E a Bíblia diz, no versículo 21 de Atos, capítulo 11, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, desses convertidos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então eles enviaram Barnabé até Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E Barnabé exortava todos aqui com firmeza. Barnabé exortava a todos para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi até Tarso, à procura de Saulo. Barnabé vai em busca de reforço, digamos assim, né? Porque o evangelho está crescendo muito rápido na cidade de Antioquia, muitas pessoas se convertendo. E naquele momento, diz o texto, verso 25, depois que Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, eles voltaram para Antioquia, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela cidade, naquela igreja, ensinando numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Muitos comentaristas afirmam que este nome cristãos, né, provavelmente foi dado pelos as pessoas da cidade, pelos descrentes, digamos assim, né, que olharam, viram, reconheceram o comportamento, a maneira de viver, o estilo de vida deles e identificaram com a pessoa de Cristo. Né? Então, o termo cristão ele tem essa característica: aqueles que eram os imitadores de Cristo, aqueles que viviam como Cristo, no seu amor, no seu ensino, na sua vida diária, no seu contexto diário. Por isso eles eram chamados de cristãos, né? Que significa imitadores de Cristo, pequenos cristos, ou aqueles que pertencem a Cristo. Hoje nós temos o termo evangélicos, né? Então no Brasil é muito comum nos referirmos aos evangélicos, né? O que queremos dizer com isso? A princípio, quando o termo começou a ser usado, há um tempo atrás, a ideia era exatamente essa: aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Esses são os evangélicos. O problema é que essa nomenclatura hoje ela está muito desgastada. Nós temos muitos escândalos, né, em muitas igrejas ditas evangélicas e também no contexto político. Então, nós precisamos de um novo nome, ou retornar ao primeiro nome, que era discípulo ou cristão. Né? Cristão é muito abrangente, eu sei, mas os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, eles foram identificados como aqueles que amavam, serviam e viviam como Cristo. Portanto, vamos pensar sobre isso. Você é um cristão, você serve a Cristo, você ama a Cristo acima de todas as coisas, você é um discípulo de Cristo. As pessoas podem olhar para você e identificá-lo como um discípulo, como um cristão, como alguém que se identifica plenamente com Cristo. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Um grande abraço.